Vamos abrir, todos abriram o Evangelho, capítulo 10 de Marcos. Todos já acharam? Diz assim a palavra do Senhor. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu-lhe: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um só, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra o teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem, segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu com eles, dizendo: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: Então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: Para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Amém? Você crê nisso? Senhor, toma nossas vidas diante do Senhor, que a nossa atenção seja toda para o Senhor, para aquilo que o Senhor quer falar conosco, no nome de Jesus. Amém. Esse é um texto maravilhoso, né? Que todos vocês já sabem, nem precisaria comentar, mas é o texto de um jovem que se aproxima do Senhor Jesus. Quantos de vocês falaram ou já escutaram falar assim, desta maneira: o que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para melhorar a minha vida? O que eu posso fazer para melhorar a vida dos outros? O que eu posso fazer para melhorar o lugar onde eu estou, a sociedade onde eu vivo? Tem um hino interessante que eu gostaria de relatar aqui, é um hino da Rede Globo. Todo ano, quase ela canta esse hino, né? Eu vou ler para vocês a letra deste hino, não vou rimar, né? Não vou botar uma melodia, mas só vou falar a letra. Diz assim, todos já escutaram esse hino, Criança Esperança. Ó, depende de nós. Quem já foi ou ainda é criança? Quem acredita ou tem esperança? Quem faz tudo para um mundo melhor? Depende de nós. Que o circo esteja armado, que o palhaço esteja engraçado, que o riso esteja no ar, sempre que a gente precisa sonhar. Que os ventos cantem nos galhos, que as flores bebam orvalhos, que o sol descortine mais as manhãs. Depende de nós. Se esse mundo ainda não tem jeito, apesar de que o homem tem feito, se a vida sobreviverá. Que os ventos cantem nos galhos, que as folhas bebam orvalhos, que o sol descortine mais as manhãs. Depende de nós. Se esse mundo ainda tem jeito, apesar do que o homem tem feito, se a vida sobreviverá, depende de nós. Quem já foi ou ainda é criança, que acredita ou tem esperança, quem faz tudo para um mundo melhor. Quando já escutaram essa música aqui? Já escutaram, né? Tenho certeza que já escutaram. Na verdade,
Esse é o pensamento que está na cabeça de todos. Independente da classe social, independente da posição geográfica, onde mora. Isso daí é o consenso normal de todo homem, mas o homem sem Deus. Porque todo homem sem Deus, ele acredita assim, exatamente assim. Depende de mim fazer, depende de nós agirmos. Este é o pensamento que todos têm, naturalmente. Mas um dia eu fui confrontado com a palavra do Senhor, dizendo muito pelo contrário, não depende de mim. E eu sei que você também foi confrontado, se você serve ao Senhor, com algumas circunstâncias da tua vida, ou alguma situação que o Senhor colocou diante de você, que você falou, realmente, não depende de mim fazer isso. Por isso que eu gostaria de meditar com vocês sobre este tema, derrubando a autossuficiência, baseado neste texto que a gente leu do jovem rico, né? Esse jovem, ele também pensava que podia. Esse jovem também nutriu, dentro daquele pensamento religioso da sua época, que podia realmente agradar a Deus, obedecer ao Senhor. Eu peço que você esteja com a sua Bíblia aberta, para que você confira aquilo que eu vou falar, né? Se você analisar o versículo 20, por exemplo, você vai perceber uma frase que ele falou, esse jovem. Ele fala assim, quando Jesus coloca diante dele os mandamentos, ele fala, tenho observado desde a minha juventude. O que eu quero mostrar para os irmãos, como é superficial o entendimento nosso, muitas das vezes, com respeito ao que agrada a Deus. Nós temos uma visão muito limitada, ou muito superficial, acerca da palavra do Senhor, da vontade do Senhor, e muito mais dos seus mandamentos. E Jesus, naquele momento que está com o jovem, ele busca confrontar esse pensamento do jovem. Ele pega a mentalidade daquele jovem na sua área superficial, daquilo que ele entendia, e tenta conduzir a ele uma profundidade daquilo. E ele tenta mostrar para ele o que na verdade ele estava querendo pensar ou falar. Por exemplo, quando ele chega diante do Senhor Jesus, ele fala, bom mestre. Não é isso que o texto fala? Bom mestre. O que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Jesus falou, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Ou seja, ou no entendimento, usando a razão, o que Jesus estava falando para ele é o seguinte, você está me chamando bom. E se somente Deus é bom, a lógica é, Jesus é Deus. Mas o fato, será que ele realmente estava, esse jovem estava olhando para Jesus como um Deus? Ou, se ele fala, bom mestre, será que ele também não estava colocando a sua própria vida como uma pessoa boa? E é basicamente isso que a gente geralmente vê. Ou as pessoas têm uma ideia errada de Jesus, ou as pessoas também pensam que na verdade são bons. E Jesus afirma, bom, só existe um. Não sei se você guarda dentro de você um sentimento de que você é bom. Você é bom? Você não é bom. O testemunho das Escrituras para com a gente é dizendo muito pelo contrário, nós somos maus. Você pode ter algum grau de bondade, porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Existem alguns atributos que Deus tem que refletem em você, porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então Deus tem bondade, você de algum grau você tem uma certa bondade, mas bom você não é. Bom mesmo, na sua essência, nós não somos. E Jesus começa a confrontar ele. E quando alguém está com um pensamento assim, existe uma maneira de você confrontá-lo. E Jesus coloca aí esta maneira, colocando a lei de Deus sobre aquele jovem. Quando Jesus fala, você quer fazer alguma coisa? E Jesus começa a conversa dentro desse termo, é para fazer? Então vamos o seguinte, você quer a vida eterna, você quer fazer alguma coisa para ter a vida eterna? Então vou entrar no teu mundo, vou entrar na tua conversa e tá, você quer fazer? Então tá. Se você quer entrar na vida eterna, você quer conseguir ou possuir a vida eterna através do que você quer fazer, então tá. Simples, obedeça aos mandamentos. Ele pergunta as quais.
Jesus coloca todos aqueles mandamentos, alguns dos mandamentos. Eu quero que você perceba aqui que Jesus coloca quais os mandamentos que o Senhor Jesus coloca para ele. No versículo 19: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E se você parar para pensar em Êxodo, na entrega das leis, Moisés tinha quantas tábuas de pedra? 2. A primeira tábua era escrito sobre os primeiros mandamentos, que era com respeito a Deus. E a segunda tábua era os mandamentos com respeito ao próximo. Jesus confronta aquele homem na soberba que ele tinha, apenas colocando os mandamentos com respeito ao seu aspecto horizontal, no seu aspecto do seu próximo. Então, está ali: não faça isso, não adultera, não mata, não furta. E parece que antes que Jesus coloque o 10º mandamento, que é não cobiçarás, parece que ele entra e fala: tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Em certo sentido, é fácil, né? Quando você vê pela letra da lei apenas, obedecer pai e mãe, né? Não cobiçarás. Essas coisas a gente até que consegue. Mas antes do Senhor Jesus falar o 10º mandamento, que é da cobiça, ele parece que ele já se antecipa e fala: eu tenho observado tudo isso. Porque não matar, obedecer pai e mãe, essas coisas a gente observa externamente o nosso comportamento. Agora a cobiça é uma coisa que está dentro de você. E eu quero ver você não cobiçar. Todos vocês aqui cobiçaram e cobiçam até hoje. Eu também. Porque é uma intenção do coração. É um aspecto interior, não está no seu aspecto exterior. E Jesus começa a mostrar para ele ali algumas características, mostrando para ele quão é superficial o seu mandamento. E ele falando que ele tinha obedecido. Só que esta segunda tábua da lei mostrava sobre a importância do próximo, do amor ao próximo. Que as leis foram resumidas apenas em 2 direções: amar o Senhor com toda a sua força e amar o seu próximo como a si mesmo, no formato vertical, no formato horizontal. Essas eram as leis. O Senhor, para confrontar aqueles jovens com a sua arrogância, com o seu sentimento de autossuficiência e cumpridor da lei, apenas coloca os mandamentos mais fáceis, que é com respeito ao homem. Agora, se aquele homem não estava cumprindo os mandamentos para com o seu próximo, eu te pergunto: ele cumpriu os seus mandamentos para com Deus? Se ele não amava o seu próximo, tu acha que ele amava o Senhor de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, diante de todas as suas forças? Não cumpre. Não cumpre de jeito nenhum. E João fala na sua carta, na sua epístola, de que se a gente não ama o nosso irmão que a gente vê, como que a gente vai amar a Deus que a gente não vê? Mas o mundo está repleto de pessoas que falam: eu consigo agradar a Deus. E talvez até mesmo entre nós que somos cristãos, nós guardamos este pensamento de que nós conseguimos agradar a Deus pela obediência, pelas nossas restrições aos mandamentos de Deus. Só que isso daí, irmãos, é viver debaixo de um jugo muito pesado. Porque na verdade, como aconteceu com aquele jovem rico, acontece com todos nós. Nós não conseguimos realmente amar ao Senhor. Muitas das vezes, nós não conseguimos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E, baseado neste entendimento, aquele jovem realmente percebeu que Jesus pegou ele num ponto fraco, quando tocou no assunto das riquezas, pedindo para ele abrir mão. Você realmente obedece? Você realmente guarda todos os mandamentos? Então tá bom. Então faça o seguinte: se você quer ser perfeito, como diz Mateus, vai e vende tudo, né? Prova para mim que realmente você obedece, que você guarda todos os mandamentos, prova para mim. E o maior mandamento era essa questão de amar o próximo e amar a Deus. Deveria ser demonstrado assim, se ele guardasse. Mas o fato que ele saiu, se retirou triste, porque tocou na sua ferida.
E é isso que justamente o Senhor sempre faz com a gente também. Toca nas nossas feridas, naquilo que a gente mais zela e preza. E aquele jovem saiu triste, moribundo, porque amava mais as riquezas do que as pessoas. E Jesus pegou ele na encruzilhada, né? Isso que acontece. Mas a história você já bem sabe. Eu queria apenas pegar alguns princípios que eu acho muito importantes com respeito a esse texto aqui, para que a gente possa pensar um pouquinho mais. E uma das coisas que eu penso ao analisar esse texto é que quem se baseia na obediência, irmãos, restritamente somente na obediência aos mandamentos, nunca fica tranquilo. Nunca fica tranquilo. Se você basear a sua vida puramente nas obediências aos mandamentos, você nunca fica tranquilo. Porque, na verdade, você mantém sempre aquele desejo de tentar agradar a Deus. E você, às vezes, tropeça e você quer sempre manter o foco em manter os mandamentos ali diante de si. E na caminhada você vai percebendo a dificuldade e você vai novamente se esforçando e daqui a pouco você sente de novo o impacto, você se agarra de novo tentando obedecer. Mas o fato é que nunca ficamos tranquilos na alma. Se você perceber, o jovem guardava, mas uma hora Jesus passou e ele foi até Jesus. Por que ele foi até Jesus? Porque ele estava com uma angústia na alma. Eu não penso que este jovem foi uma pessoa que estava tentando intimidar Jesus. Não penso que esse jovem estava fazendo uma pegadinha com Jesus. Eu até penso que esse jovem realmente foi uma pessoa sincera. Porque, por mais que ele tentasse obedecer os mandamentos, dentro da sua alma estava com uma angústia. Dentro da sua alma, pela essa tentativa de agradar a Deus, pelos seus esforços, existia uma inquietação na sua alma. E essa inquietação, quando nós estamos debaixo da lei, dos mandamentos, ela nunca nos deixa. Porque a gente nunca se sente satisfeito no sentido de que nós realmente estamos agradando a Deus. A gente pensa sempre que Deus está com seus olhos para nós, com aquele olhar de pai bravo, disposto a jogar um raio do céu e te fulminar com o pecado que você faça. Então você nunca tem liberdade, você nunca tem alegria, você nunca pode descansar. Você sempre fica assim: será que eu cumpri? Será que eu não cumpri? Será que Deus está se agradando de mim? Será que eu não estou? Será que Deus está pensando de mim? A gente fica nesta constante autoavaliação. E não somente com Deus, a gente fica assim também com as pessoas. Será que a Cassiane vai gostar da minha pregação? Será que a Rafael vai gostar disso, daquilo? A gente fica assim. Quando a gente não tem sossego na nossa alma, crendo que o olhar de Deus para com a gente já foi de um olhar gracioso por causa de Cristo Jesus, a gente está sempre, constantemente, debaixo daquele jugo pesado da lei. Tentando obedecer por mar, por força, por esforço. E com isso a gente fica sempre com inquietação. Como esse jovem, obedecia, guardava, mas quando Jesus passou, ele falou: preciso tirar uma dúvida com ele. E ele foi falar com Jesus. Por quê? Angústia, inquietação. Mas olha só o que o Senhor Jesus tem para com a gente, quando a gente está debaixo desse jugo e a gente não encontra a liberdade que é somente em Cristo Jesus. Ele fala um versículo maravilhoso em Mateus capítulo 11, o seguinte: venham a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu os aliviarei. Depois desse versículo ele vai falar: e vocês acharão descanso em vossas almas. É isso que você precisa, é isso que eu preciso. Se você tenta agradar a Deus por esforço próprio, se você tenta agradar a Deus por apenas uma obediência fria, quando você não crê no Evangelho, de que Deus te perdoa realmente, você quer que Deus veja alguma coisa em você de bom, quando você quer tentar achar graça diante de Deus pelo seu desempenho, é isso que você vai ter, irmãos. Você vai ter cansaço. É isso que você vai ter a sua alma sobrecarregada. Era isso que os religiosos da época estavam. Muita lei, mas a sua alma fechada. É difícil ver um fariseu, uma pessoa que se coloca debaixo da lei, com alegria, com a liberdade. Nós, muitas das vezes, por querer satisfazer a vontade de Deus através de mandamentos,
apenas pelos nossos esforços, a gente começa a ficar amargo por dentro, a gente começa a ficar inquieto. Isso transmite os relacionamentos e até na nossa face. E este jovem, eu percebo uma inquietação nele. Outra coisa que esse texto também vai nos falar, esse texto também vai nos mostrar que Jesus, ele teve um método evangelístico para com os autossuficientes, porque Jesus, a gente percebe nos evangelhos que ele tem uma diversidade danada para conversar com as pessoas. Algumas pessoas ele está lá, conversa, bate um papo, fala sobre a graça de Deus, sobre o amor de Deus. Outras pessoas ele vai lá e dá uma chibatadazinha, porque depende do público. Porque com os quebrantados, ele não vai pisar, ele vai dar esperança. Mas para aqueles que são autossuficientes, acreditam que realmente conseguem agradar a Deus, para aqueles que pensam que por seus esforços próprios, pelos seus talentos, Deus faz com que eles sejam agraciados, com essas pessoas o Senhor abate. Com essas pessoas o Senhor faz o método da aplicação da lei. E foi justamente isso que Jesus fez com o jovem. Para quebrá-lo, para mostrar como deficiente ele era, ele aplica a lei de Moisés para ele. Porque a lei, irmãos, a gente precisa entender, a lei não foi dada para salvar ninguém. A lei não foi um caminho, um caminho alternativo para que alguém pudesse ser salvo. Nunca foi no plano de Deus, o objetivo de Deus colocar a lei. Na verdade, a lei ela veio para revelar o nosso pecado. Paulo diz isso em Romanos e diz isso em Gálatas. Na verdade, a lei de Deus é o reflexo do seu caráter, da sua pureza. A lei de Deus é como um espelho. Não é aquele espelho que você vê todo torto, não. Você é magro, você vê gordo, você é pequeno, você... Não é nada disso. A lei de Deus é aquele espelho mesmo fiel, que você, quando se encontra diante dele, você fala, poxa, eu estou feio. Aquele espelho que revela se você está com... Imagina você, mulher, antes de vir para este culto, você colocou lá, está se preparando, vai passar um batom, e seu filho vai, te tira um pouco a atenção e dá uma escapada. Quando você vai para o espelho, aquele espelho vai mostrar que esse batom puxou um pouco para o outro lado. A lei é isso. A lei revela o que na verdade é. E quando a gente pega a lei no seu aspecto apenas da letra da lei, a gente pensa que obedece. Mas quando a gente vai entender um pouquinho o sentido, o aspecto da lei mais interior, a gente vai ver que na verdade nós não conseguimos obedecer. Né? Foi isso que Jesus fez. Ele cavou para mostrar para as pessoas como elas não conseguem obedecer a lei. E quando Jesus foi colocando diante daquele jovem, aquele jovem foi tendo a consciência cada vez mais interessante de você realmente pensar, eu não consigo obedecer a lei. E tem um outro detalhe, irmãos. A Bíblia diz que se você não consegue cumprir um dos mandamentos, você já descumpre todos os outros. Não somente isso, mas piora para o nosso lado. Porque a palavra do Senhor vai falar, maldito todo aquele que não permanecer nos mandamentos de Deus. Então há uma maldição debaixo daqueles que querem estar debaixo dos mandamentos de Deus. Há uma maldição. Você quer viver pela lei? Você quer ser salvo através da lei de Deus? Tudo bem, mas cumpre todos eles. Você consegue cumprir todos os mandamentos do Senhor? Você não consegue. O fato é que a lei de Deus, ela nos humilha, ela nos mostra de que nós realmente somos pecadores e dos mais miseráveis, e isso é difícil da gente engolir. A lei, ela deve conduzir a gente ao Evangelho. De outra maneira, o Evangelho também nos traz de volta a lei, porque a lei de Deus ela é boa, o apóstolo Paulo fala. Não há nenhum problema com respeito à lei de Deus. O problema
é que a nossa carne, de acordo com aquilo que o apóstolo Paulo fala em Romanos, a nossa carne está enferma. Não adianta você falar para as pessoas, obedeça, obedeça. O mandamento é puro, é maravilhoso. O mandamento, a lei de Deus é reflexo do coração de Deus. Mas o problema não está na lei, o problema está em nós. Nós não conseguimos cumprir. Há uma enfermidade dentro de nós que nos incapacita da gente obedecer à lei de Deus. Mas tem muitas pessoas que pensam que conseguem e acaba tendo um certo orgulho espiritual. Você já viu algumas pessoas que se acham mais crentes do que os outros? Porque buscam mais, porque leem mais a Bíblia, porque oram mais. Só que Jesus fala para os seus discípulos o seguinte: se a vossa justiça não exceder em muitas dos fariseus e escribas, vocês não podem entrar no reino de Deus. As pessoas ficaram impactadas. Como? Fariseus é aquele ícone da espiritualidade. Eles liam a Bíblia o dia inteiro, oravam o dia inteiro. Quem vai conseguir ser melhor do que eles? E Jesus fala, sim, tem que ser, mas não somente isso. Você tem que ser perfeito. Sede perfeito como perfeito é o vosso Pai. Como? Como que você pode estar debaixo desta lei de Deus sorrindo ainda? Como que você pode estar debaixo destes mandamentos? É um peso enorme. O fato que o Evangelho nos fala que Cristo cumpriu os mandamentos por nós, irmãos. E assim a gente pode sair debaixo daquele jugo pesado que nos prendia. E para aqueles que ainda guardam isso, você precisa descansar na obra de Cristo, que foi suficiente para agradar a Deus. Tudo aquilo que você faz, irmão, e deixa de fazer, tudo aquilo que você tenta fazer, Deus não aceita. Todas as suas obras não é suficiente ainda para ter aprovação em favor de Deus. Não tem como. E para aqueles que pensam que tem como, existe um recado para você. Não espere conquistar o favor de Deus, o agrado de Deus pela sua obediência. Cristo já agradou o Pai para que você pudesse obedecer sem esse peso. Quando a gente fala que Cristo obedeceu a lei, não está falando que a gente pode viver de qualquer maneira, mas Ele te dá poder para você, sem o jugo de condenação, você poder realmente sentir o prazer pela a lei de Deus. Não com aquela força de ser aceito por Deus ou ser justificado por Deus, mas porque você já foi aceito em Cristo Jesus. Isso daí te tira aquele peso, te alivia a sua alma e faz você frutificar. Outra coisa que o texto nos vai falar, irmãos, uma coisa muito interessante, quero que você preste atenção. O texto vai falar que Jesus olha aquele rapaz e o ama, não é verdade? Você leu assim também? A sua Bíblia está assim? O texto vai falar que Jesus olha para aquele rapaz e o ama. Versículo 21, Jesus, fitando-o, o amou e disse: ainda te falta uma coisa. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Jesus amou o jovem, mas não negociou com o jovem. Hoje em dia, muitos líderes, muitos pastores usam esse negócio. Eu amo muito a pessoa. Só que se esquece que Jesus amou muito aquele jovem e o seu amor foi verdadeiro. Ele não iria ser falso. Ele ama, mas fala, ainda te falta uma coisa. E ele traz a sua exigência com respeito ao Evangelho. Mas o que a gente tem percebido hoje, que muitos querem uma igreja cheia. E usa esse argumento de que, não, nós amamos as pessoas. E as exigências que o Evangelho mostra. E a exigência é apenas uma. Se renda completamente. É isso que foi difícil dos jovens se render. O jovem ainda tinha um Deus dentro do seu coração. Qual era o seu Deus? A riqueza. Por isso que ele não cumpriu o primeiro mandamento. Não terás Deus além de mim, diz o Senhor. A riqueza, a confiança que a riqueza dava para aquele jovem, na verdade era um Deus para ele. E o Senhor toca na ferida. E eu te pergunto,
Quantas das vezes nós somos colocados o evangelho diante de nós desta maneira? Você precisa abrir mão daquilo que tanto você ama. Mas esse discurso hoje na igreja atual tem sido cada dia mais amenizado porque nós estamos amando muitas pessoas. Mas se a gente aprender com Jesus, a gente vai ver que a gente pode amar as pessoas, sim, devemos amar. Mas negociar a verdade não tem como. Jesus fala abertamente para ele o que ele deveria fazer. Mas se fosse nos nossos dias hoje, rapaz, você está ali com aquele jovem. Nos 3 evangelhos vai falar que ele é um jovem, né? Na verdade, os evangelhos vai mostrar o seguinte: primeiro, ele era uma pessoa de influência. Quem não quer? Quem nenhum líder, quem um pastor não quer uma pessoa de influência? Dá para perceber quantos pastores querem que tenha político na igreja. E a Bíblia fala que ele era um homem de influência, em Lucas capítulo 18, versículo 18. Não somente de influência, irmãos. A Bíblia diz que aquele homem era rico. Imagina o olho gordo de muitos líderes. Não, esse rapaz tem que ficar comigo. Não preciso fazer exigência nenhuma. Ou talvez Jesus fala com ele a verdade, ele sai triste e Jesus fala: não, calma aí. Quando ele vê o rapaz se retirando, triste, Jesus poderia falar: não, calma aí, não sai assim não, porque ele está de olho numa pessoa influente e em uma pessoa rica. Não, eu falei isso, mas vem cá, vamos conversar direito. Muitos estão se rendendo a isso, porque querem pessoas, só que Jesus não ligava para a quantidade de pessoas. Jesus não ligava para números. Jesus ligava para que as pessoas realmente pudessem ter a sua reconciliação com Deus. Nós podemos amar as pessoas, mas negociar os valores do reino de Deus, absolutamente não. Jesus mostra as exigências e nós deveremos fazer também assim. A Bíblia diz que aquele jovem sai triste. Por quê? Porque ele era um idólatra. O apóstolo Paulo fala que a ganância é a idolatria. E dentro do seu coração tinha um ídolo ali. E Jesus expõe aquele rapaz. Vem com aquela conversinha mole de que tinha obedecido, que era fiel. Mas na verdade, o primeiro mandamento ali estava totalmente longe daquele rapaz. Mas é muito triste, é uma tragédia. Essa história termina de uma forma meio trágica, né? Jesus estava com aquele homem, aquele rapaz lá, vai buscando Jesus, querendo a vida eterna, e eu acredito que ele queria mesmo. Mas quando Jesus toca nisso, ele começa a sair triste. Lembra de uma passagem que Jesus falou: aonde estiver o seu tesouro, aí estará seu coração? É isso. O tesouro daquele homem não era Deus, irmãos. E perceba que você pode estar na igreja pensando que ama a Deus, mas na verdade você ama até que o Senhor toca numa coisa que é mais precioso para você. Mas não faça como estes jovens saindo tristes. A ironia desta passagem, sabe o quê? Que o grande rico dessa história, ele sai daquele encontro com Deus, com o Senhor Jesus, mais pobre do que todos os pobres. É uma ironia. Outra ironia desta passagem é que aquele jovem, ele vai buscar a vida eterna, mas não sabe que diante dele estava já a vida ali diante dele. E este jovem sai, mas eu acho muito bonito da parte do Senhor Jesus, muito maravilhoso, quando ele permite aquele jovem sair e não faz nada. Porque você precisa servir ao Senhor de todo o seu coração. Você não precisa subir escadaria, você não precisa ficar doando os seus bens para todo mundo, porque não era uma coisa que era... Jesus tocou num problema específico daquele homem. Não é... Na história da igreja a gente vê algumas pessoas afirmando, né, que tem que ser pobre para servir ao Senhor, e não é. Você vê muitas pessoas pobres, muitas pessoas ricas. Por exemplo, José de Arimateia, Jesus nunca falou sobre riqueza com ele, era uma pessoa abastada na sociedade.
Quando Jesus está lá com Zaqueu, uma pessoa rica também, ele tratou de dinheiro? Não. O próprio Zaqueu na conversa falou, eu vou dar, se eu tenho defraudado alguém, vou dar. Mas aqui ele tocou nesse ponto da riqueza, porque foi realmente um ponto delicado ali para aquele homem. E assim mesmo é para todos nós quando nós somos expostos a um ídolo dentro do nosso coração. Irmãos, perceba em você. Olha para dentro de você realmente. Porque pode ser que nós estejamos na presença do Senhor, com a consciência, no entendimento que nós realmente amamos ao Senhor, mas na verdade existem algumas situações que realmente são fortes e nos seguram para valer. E a religiosidade apenas não é suficiente para tirá-lo isso do nosso coração. Para fazer essa cirurgia, somente o poder do Evangelho de nosso Senhor Jesus pode fazer isto por nós. Mas existe, por último, irmãos, uma coisa muito importante que a gente precisa focar nessa passagem, é que fica claro pelo texto que a gente leu, que o esforço humano é insuficiente para adquirir a salvação. A salvação é somente pela graça de Deus. Nós constantemente temos falado sobre isso e iremos sempre falar. A salvação é somente pela graça de Deus, não pelo esforço humano. Porque o esforço humano te faz você ser orgulhoso e pensar que você pode ter algum favor de Deus. Na verdade, o pensamento da época acreditava que o rico era uma pessoa abençoada, porque se ele era uma pessoa rica, ele podia dar muitas esmolas e com isso adquirir méritos para com respeito à sua salvação. E isso daí era tão verdade que você, quando o jovem sai, Jesus vira para os seus discípulos e fala, olha, é mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E qual foi a reação dos discípulos? Se eles não podem, então já era. Se eles não podem, então estamos apertados, né? Se ele não pode, o que vai ser da gente também? Esse era o conceito que tinha na época. E essa questão de que, voltando àquela música, depende de nós, é uma coisa muito complicada. E é uma coisa muito errada com respeito àquilo que a Bíblia diz. Deus não aceita as suas obras, por mais que você tenha feito e fará. Se você não está em Cristo Jesus, todas essas tuas boas obras são para Deus como trapo de imundícia. Mas se você está em Cristo Jesus e você o faz por amor e devoção e gratidão a Ele, isso tem valor. Mas enquanto a gente não se achega diante do Senhor e se rende totalmente a Ele, todas as nossas tentativas de salvar não dá em nada. Não depende de nós. Não depende de nós. Eu lembro, irmãos, quando a gente foi uma vez num parque aquático. Rafa, não briga muito comigo não, tá? Depois eu vou ouvir, mas deixa eu usar essa ilustração. A gente foi no parque aquático, a gente ainda namorava, se eu não me engano, né? Aí a gente estava lá naquelas ondas lá, todo mundo com aquelas boias circulares, a gente estava lá, aquela piscina, todo mundo lá, pegando ondas, no sol quente, maravilha, todo mundo lá, e eu estava lá naquela boia e tal. Daqui a pouco eu sinto falta da Rafa. Cadê a Rafa? Olha aqui, cadê a Rafa? Abençoada, irmãos. Olha só. Ela foi no fundo da piscina onde formava aquelas ondas. E ela foi ver e achar engraçado, né? Nadando para lá e para cá. Daqui a pouco ela desceu, acho que para encostar o pé no fundo, não sei. Mas quando ela subiu, aquilo foi puxando ela, aquele movimento formando as ondas, foi puxando ela. Ela tenta subir. Esses dias foi engraçado, a gente estava no carro vindo para Angra e ela confessando, eu quase chorei. No carro, ela confessando. Aí formando aquela, eu falei, cadê a Rafa? Eu preocupado assim, como que eu vou achar agora essa mulher? Um monte de cabeçada lá. Então eu falei, como que eu acho ela? E não sei, irmãos, eu realmente não sei.
o fato que eu senti falta dela. Daqui a pouco, quando eu me vi, eu já fui no fundo lá, não lembro como que foi, puxei ela e ela, conversando com ela no carro esses dias, ela falou, olha, eu já tinha entregado minha vida ali, eu fui, tentei buscar ar, levei uma onda, voltei de novo e eu já estava, foi igual o Titanic, o Jack, né? Descendo lá. Ela falou que ela se entregou, né? Ela se entregou, ela realmente se entregou, não queria mais fazer mais nada, ela estava ali. Até que ela viu uma mão, e o que ela pensou? Ela pensou que fosse o guarda-vida lá, e ela pensou, que vergonha que eu vou... Vai me puxar, todo mundo vai soprar, eu subir, todo mundo vai olhar para minha cara aqui. E aí foi isso, mas na verdade quem estava segurando ela era eu. Né? Eu falo para ela que ela deve a vida dela a mim, né? A Deus principalmente, mas também a mim, né? Fico brincando com ela. Mas na verdade é basicamente isso que acontece. Não depende de nós, queridos. Na vida espiritual é justamente isso. A gente tinha se entregado, a gente estava descendo. Mas um dia o nosso Salvador foi lá, ó, com a sua mão poderosa, nos buscou por pura graça, por pura misericórdia, porque, como ela, fomos teimosos, lugares proibidos, mas o Senhor nos buscou. Não depende de nós, queridos. Depende unicamente da graça de Deus. Mas eu quero, para terminar, fazer 3 perguntinhas para você. Eu queria que você pensasse, tá? Eu não quero reteté, nunca fui disso, não quero nem lágrimas, mas eu preciso que você pense. E a primeira pergunta que eu faço à sua consciência é o seguinte: você quer continuar a sua vida cristã baseada no seu desempenho para agradar a Deus? Você quer continuar a sua vida debaixo deste jugo, debaixo de mandamentos, de leis de Deus, sendo que você não consegue? Você quer ficar tentando agradar a Deus por seu próprio esforço? Ou você quer descansar na obra suficiente e única de Cristo Jesus pela sua vida? Pensa nisso. Eu sei que muitas das vezes nós, como cristãos, ficamos uma vida abatida, amarga dentro de nós mesmos, sem sentir alegria, porque a gente quer constantemente buscar o favor e o agrado de Deus. Outra coisa, durante esse período que a gente falou da palavra do Senhor, você escutou alguma frase, por exemplo, assim: ainda te falta uma coisa? Dentro do seu ouvidinho aqui? Você escutou alguma frase assim? Olha, ainda te falta uma coisa. Se você escutou esta frase, pode crer, irmão, não sou eu não. É o Espírito Santo de Deus te trazendo a você não servir ao Senhor por 90% da sua vida. Você tem que servir ao Senhor por 100% da sua vida. Não falo de perfeição, eu falo de entrega verdadeira. Outra coisa, assim como aquele jovem saiu da presença do Senhor triste, será que você também vai preferir sair da presença do Senhor Jesus triste e sem salvação? Não faça isso, querido. Aquele jovem estava diante da vida eterna ali, mas ele preferiu mais as riquezas do que a pessoa de Cristo. E você, não sou eu, você precisa saber se realmente você tem alguma coisa, ou Deus te revela alguma coisa que você precisa entregar a mais, para que você realmente seja liberto e viva para a glória de Deus. Amém?